Olá, olá, internautas. Minha saudação. Eu sou Fiorello Ruviaro, contador estabelecido na cidade de Concórdia, Santa Catarina. E hoje passo para compartilhar um monte de coisas boas com vocês. A minha história deste momento é muito interessante. Um dia, viajando pelo Brasil, entrei numa livraria, só não me recordo a cidade, e comprei um livro. Gostei tanto deste livro que passei a procurar pelo escritor. E tive uma grande surpresa que encontrei esse escritor lá na cidade de Maringá, no Paraná, que neste momento eu apresento para vocês, internautas. Minha saudação, doutor Jovi Barbosa, tudo bem? Olá, Fiorello. Muito obrigado pelas suas palavras carinhosas. É sempre muito bom a gente escutar que alguém se interessou pelas nossas obras. Vamos ver o que você vai me perguntar aí, né? Muito bem. Mas eu quero mostrar então para os nossos internautas que gostei tanto de um livro dele que passei a procurar mais livros. E daí eu tenho aqui, ó, Antônio Barbosa Silva. Olha aqui, ó. Ele é uma saga de histórias que já vamos comentar depois. Depois, procurando, achei também um livro do Jove chamado aí Versos de Canções. Muito lindo, 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 lindo mesmo. Depois procurei mais e achei um que me interessou muito, que fala arbitragem no Brasil. Para antecipar o assunto para vocês, vocês sabem, internautas, que mesmo você tendo processo correndo no fórum, você pode fazer um acerto administrativo. Muito interessante este livro. Também eu comprei mais livro dele aqui, Como Formar Preço de Venda. Como sou contador, me interessou o assunto e já li e já botei em prática algumas coisas. E também, esse homem que não para nunca, ele também escreveu ah, sobre dicas sobre plano diretor de uma cidade. O homem realmente, pessoal, é fera. Então, esse é meu convidado de hoje. Eu descobri que ele é escritor. Peraí, deixa eu pesquisar mais dele. Ele é bacharel em ciências contábeis, ele é bacharel em ciências jurídicas, ele é escritor, ele é cantor, ele é intérprete e não sei mais quanta coisa. Jovem, como faz para fazer tudo isso? Olha, pois é, Fiorello. Olha, muito obrigado pelas referências que você está fazendo às minhas obras. Ainda tem um livro aí que você não tem nas mãos, que é a dissertação de mestrado que eu fiz, que é um livro que fala sobre dano moral. Como você viu, tem aí uma diversidade na minha produção científica, porque os livros foram escritos em momentos diferentes da minha vida. Como formar o preço de venda, na época que eu estava me formando em contabilidade. E eu tinha um amigo Uhum. muito bacana lá em Pernambuco, o Genival Ferreira, com quem eu fiz muita amizade desde a época da adolescência, e a gente escreveu esse livro a quatro mãos, ele lá em Pernambuco e eu em São Paulo. Antes tinha escrito o primeiro livro da minha vida, que é o livro A Roda da Vida. Até estou pensando em reeditar esse livro, porque está no momento agora muito atual, muito bom para esse tema aí. Mas, fora esses três que eu citei agora, esse livro do Plano Diretor foi um livro que eu escrevi também quando estava fazendo mestrado, por necessidade. A cada 6 meses, fazendo um mestrado, você tem que fazer uso de uma monografia. Você tem que escrever uma monografia a cada 6 meses. Eu escrevi 4, e então este livro do Plano Diretor é uma dessas monografias, que depois, com a parceria com meu amigo Wilson Quinteiro, a gente resolveu transformar num livro nosso aí. Ele usou Muito, parte do conhecimento político dele e eu a parte técnica e jurídica do mestrado que eu estava fazendo. E esse de arbitragem que você citou, quando eu cheguei para Maringá, uma pessoa me convidou para fazer uma assessoria, vamos dizer assim, a uma câmara arbitral que ela denominava de TACOM. É a minha coautora desse livro aí. E, por coincidência, ela estava escrevendo uma monografia, né, um TCC, para terminar o curso de Direito sobre arbitragem, Fiorel. Então, uhum. ela me convidou, nós fizemos uma parceria e eu transformei o TCC dela num livro, colocando a parte processual que ela não tinha em tese.
porque, como você bem disse, é um sistema de julgamento diferente, porque a administrativa é fora do fórum, né? Não tem nada a ver com o poder judiciário. Qualquer pessoa no Brasil pode ser árbitro. E aí nasceu esse livro aí. Então, essas diversidades todas aí. Cada momento da vida. A sua pergunta foi como é que é possível fazer isso. Então, a gente vai aproveitando os momentos. Neste momento, estou prestes a lançar um livro para o Brasil também, que vai se chamar Curso de Perícia Contábil, que é um assunto que você manja muito bem. Está no Prelo, está lá na editora Dialética, e provavelmente daqui um mês, no máximo 2 meses, estará à venda também pela internet aí. Parabéns, João, parabéns, você é demais. Viram, internautas? Este homem não para, ele fez um monte de coisa. E, viu, internautas e jovem, meu convidado, eu acho que nós vamos se ater a 2 livros, porque senão nós temos conversa até amanhã aqui. É E a gente não verdade. termina não que você pode. Então, Não. primeiro, eu quero apresentar aí aos nossos internautas o Versos e Canções. Pessoal, eu quero dizer a vocês que eu li esse livro, reli. Aqui tem emoção, aqui tem amor, aqui tem família, aqui tem prosa, aqui tem canto, Amizade. aqui tem amizade, aqui tem o amor da vida dele, que até ganhou a esposa do Job ganhou uma canção, uma poesia. Aqui tem o pai do Job também, que é citado com poesia aqui no livro. Então é uma coisa fantástica. E ao ler esse livro, João, eu percebo que não é só uma leitura. A gente tem na mão amor, caridade, fraternidade, um livro muito doce que eu recomendo aos nossos internautas, se puderem adquirir esse livro. Entram lá, João Barbosa, é fácil de achar esse homem, está em todo o Brasil. Então fica fácil para vocês verem então esse livro aqui. Nesse momento, João, eu quero pedir a sua licença, porque eu gosto muito de poesia e quero agradecer um amigo que temos em comum lá do Rio de Janeiro, o Fernando Pacheco, me mandou essa poesia, que é uma poesia do Léo Kigonelli, que ela fala mais ou menos assim. Essa poesia, João, eu quero oferecer a você. Você é uma pessoa muito bacana, muito pura. Muito obrigado. Que essa poesia você vai gostar. Muito obrigado. A poesia que eu recebi do Pacheco diz assim: você está perguntando para mim por que as pessoas são tão enganadas? Porque elas não têm Jesus como ponto absoluto de referência. E deixa eu aproveitar e falar quem é Jesus para vocês. Olha só, Jesus é o rei dos judeus. Jesus é o rei de Israel. Jesus é o rei da justiça. Ele é o rei das eras. Ele é o rei dos céus. Ele é o rei da glória. Ele é o Senhor dos senhores. Jesus é o maior fenômeno que planou sobre a terra. Ele é o Filho de Deus. Ele é o Salvador dos pecadores. Ele é a peça central da civilização. Jesus é incomparável. Jesus é inimaginável. Olha o que ele faz. Ele cura os enfermos, ele expulsa os demônios, limpa os leprosos, perdoa os pecadores, absolve os devedores, libera o cativo, defende o oprimido, abençoa o jovem, preza pelo idoso, recompensa o diligente. Jesus é a chave para o conhecimento. É o manancial da sabedoria, porta do livramento, vereda da paz, estrada da integridade, rodovia da santidade. Ele é o portal da glória. Sua vida é incomparável. Sua bondade é ilimitada. Sua misericórdia é perpétua. Seu amor nunca muda. Sua palavra é suficiente. Sua graça é bastante. Seu reino é justo. Seu jugo é suave. Seu fardo é leve. Eu queria poder descrever Jesus melhor para você, João, mas, na verdade, Jesus é indescritível. Jesus é incompreensível. Jesus é imbatível. Jesus é irresistível. Jesus não vai conseguir escapar das suas mãos, João, nem tirar ele de sua mente. Pilatos não pôde com ele. Herodes não pôde com ele. A morte não pôde com ele. Jovem, Jesus está vivo entre nós. Amém. Amém. Muito obrigado. Muito amor.
Você me oferece uma poesia dessa, está querendo me deixar emocionado aqui na frente. Com muito amor, ofereço a você, os internautas, essa linda, então, poesia que recebemos do Fernando Pacheco, lá do Rio de Janeiro. Eu fiz Muito questão de obrigado. recitar a você e aos internautas. Muito Mas, obrigado. um livro, jovem, vamos ao assunto do livro, dos livros, né? Um livro que me chamou a atenção e eu li ele 2 vezes. A Saga de um Baiano, Contador de Histórias. Certo. Esse livro, jovem, eu li ele uma vez e li ele mais uma vez e talvez vou ler de novo. Sabe por quê? Primeiro, aqui também tem família, tem amor, tem pai, tem mãe, tem irmãos, tem até parentes. E tem aqui as histórias do baiano, do seu pai, entende? O Antônio foi de uma inteligência em seus contos. Aqui a gente celebra, a gente se emociona, a gente chora e a gente ri. É Tudo num verdade. só livro. Me conta, jovem, como foi a inspiração de tu escrever esse maravilhoso livro, essa maravilhosa obra de arte? Pois não, vamos lá. Primeiro, deixa só comentar que, na verdade, eu tenho mais 7 coautores, né? Porque o livro foi escrito pelos 8 irmãos. Eu sou Ah, coordenador do livro, né? Porque legal. eu tenho aí essa experiência com edição, com várias escritas já, então os meus irmãos acabaram me incumbindo desta missão de ser organizador do livro. Então, em tese, eu fui o editor porque tudo passou pela minha mão. Deixa eu te cortar um pouquinho. Então, fazer justiça e falar desses nomes lindos que eu fui pelo Brasil conhecer eles. É, O Jove, que é você, né? O sou eu. doutor Gesunias, que é o médico lá de Pernambuco, Isso. também já conheci. José Gustavo Barbosa, também aí de Maringá, né? Ele morava aqui em Maringá, agora mora na cidade de Limoeiro, bem pertinho do Gesonias, do doutor. Ah, tá. A Maria Aparecida também, já sei memória, também conheço ela. A Benedice também. O Edevaldo, o Antônio Barbosa Filho e o José Carlos Barbosa. Então, Isso, todos esses foram parceiros, família, parceiro. Por isso que isso. ficou essa obra majestosa, essa obra grandiosa, João. Então, a minha irmã, Albi Denice, que nós chamamos de Nice aí carinhosamente, ela Uhum. vivia muito ao lado do meu pai, influenciando ele a escrever as histórias que contava quando a gente era criança, para Uhum. dormir, né, para entreter a criançada, ele contava muitas histórias. E ela falava, Sim. escreve isso. Um dia comprou um caderno e disse, olha, escreve tudo aqui. Aí ele ia escrevendo devagarzinho e tal. Aí a ideia era lançar esse livro enquanto ele estivesse vivo, mas acabou que eu estava longe de lá e ela não teve condições de fazer esse trabalho aí, chegar no desfecho, né, do livro, da edição do livro. Quando ele Sim. faleceu, então ela me falou: olha, eu estou aqui com 3 cadernos que o papai escreveu, todas as histórias que ele contava para a gente. Era necessário, então, transcrever isso por computador. Nós aí contratamos uma pessoa, a pessoa passou tudo isso para o computador e eu fui fazer, então, a triagem, a arrumação dessas histórias para elas terem uma organização aí no livro, para inclusive chamar a atenção. Certo. Ponto crucial foi que, depois de tudo isso pronto, eu imaginei o seguinte: mas nós não podemos fazer um livro com isso aqui, tudo sem uma, vamos dizer assim, uma introdução, sem uma consideração maior. Aí me surgiu a ideia de fazer essa organização, e por isso que meus irmãos me chamam de organizador do livro. Eu, então, Ah, tá, tá. resolvi fazer uma introdução, que não foi escrita pelo meu pai, mas sim por nós, porque eu passei para os irmãos e eles corrigiram algumas coisas. Depois dessa Uhum. introdução, nós contamos a história do baiano, mas contada não por ele, e sim por nós, não é? Certo, certo, Daí certo. vem as histórias do baiano contadas por ele, que é a grande parte do livro. Começa ali mais ou menos na página 41, 51, coisa assim, vai até a página 200 lá. Então, Uhum, exatamente. os grandes contos que ele contava, né? Até uma amiga minha lá em São Paulo, quando leu o livro, falou assim, Fiorello, olha, o seu pai gostava muito de uma princesa, hein? Porque ele conta muitas histórias de princesas aqui, né? Então, Sim. as histórias que ele contava. Depois que ficou tudo isso pronto,
eu pensei, nada mais importante do que a gente pegar o depoimento das pessoas que conheceram ele. Então, os dois irmãos que estavam vivos, a minha tia Helena e o meu tio Aurino, fizemos o depoimento dele. Depois, este ano de 2024, a minha tia faleceu. O meu tio Aurino ainda está vivo, irmão do meu pai. Certo, E certo. depois os filhos, depoimento dos filhos. Aí pegamos os depoimentos das noras também, né? As noras que conhecem, noras e genros que conheceram o meu pai muito Sim. e conviveram muito com ele. Então, fizemos depois uma conclusão e aí trouxemos a genealogia para contar, né? E trazer até os netos e bisnetos dele, com a árvore genealógica, e colocamos a linha do tempo, lá desde o ano de 1900 até o ano de 2021, que foi quando lançou o livro, 120 anos de história. A gente colocou... Legal. Pode falar. João, lendo esse livro seu aqui pela segunda vez, como eu tenho, além de 40 anos na área contábil, no escritório de contabilidade, por 16 anos também eu fui professor na faculdade, dando aulas de contabilidade geral, auditoria e perícia. Por que eu falo que esse livro deveria ser introduzido nas escolas brasileiras? É uma obra de arte que, para aqueles brasileiros que estão na sala de aula, logo após a alfabetização, esse livro seria uma ferramenta sensacional para criar a capacidade dos alunos a fazer interpretação de texto. A interpretação de texto na pedagogia é algo muito interessante. É verdade. Porque hoje nós temos muitos alunos que não conseguem formar uma frase em escolas talvez menos preparadas. E esse livro seria, assim, algo fantástico se o MEC se interessasse em produzir em grande escala e colocar nas escolas. Ele é um livro super completo no meu ponto de vista. Por quê? Ele fala de família, ele fala de contos, ele fala de histórias talvez meio montadas, ele fala de histórias brasileiras, verdadeiras, ele fala do amor da família, do amor dos irmãos. Então, seria, se eu pudesse recomendar um método, Antônio Barbosa Silva, A Saga de um Contador de História, se eu pudesse convencer o MEC a produzir em grande escala esse livro e distribuir nas escolas, seria uma ferramenta sensacional, João. Tu não acha disso? O que tu me disse sobre isso, João? Bom, meu amigo, eu fico lisonjeado em ouvir você falar isso e dar esse valor todo para o meu livro aí, o meu e dos meus irmãos, mas o livro do meu pai. Na verdade, algumas pessoas têm me falado que este livro seria um guia para as famílias produzir livros contando a história dos seus pais, dos seus avós, para perpetuar a importância das famílias no Brasil. Porque isso também, o que acontece? Você falou agora uma coisa interessante. Quando, na época que nós estudamos, Fiorello, eu e você, a gente estudava história e via muito a questão da família. Tanto é que havia um capítulo do nosso estudo que era a chegada da família real ao Brasil. Era tão importante a coisa que a família estava ali. E hoje a gente não vê mais essa situação, a não ser colocada na parte religiosa. As igrejas ainda dão muita importância para essa questão familiar. Mas as escolas têm fugido um pouco disso, a não ser fazer aquelas festinhas para os filhinhos, apresentarem lá alguma coisa para os pais. Mas na questão cultural, na questão literária, né, escrever, fazer coisas, está meio que caindo no desuso. E uma coisa importante que você falou sobre a questão de entender, interpretar textos, nós temos hoje, eu fui professor, você sabe que eu também fui professor, assim como você, e a gente via muita dificuldade dos alunos de entender os textos que a gente passava. E eu não estou nem querendo falar em texto técnico, porque o texto técnico exige um vocabulário técnico, o cara tem que ter um conhecimento, um universo já técnico. É por isso que tem o primeiro ano, segundo ano, e aí no terceiro ano a gente começa a trabalhar as peças contábeis, por exemplo, porque o universo de palavras já é suficiente, não é isso? Exatamente.
Agora veja, muitos alunos não tinham condições de interpretar um texto. Quando a gente chega lá na dissertação, no TCC, o cara vai fazer uma dissertação, o TCC é uma monografia, um tema só, mas ele tem que pesquisar para trazer, né? A questão é, a academia exige pesquisa. O acadêmico é um eterno pesquisador. Nesta hora é que a gente vê que a pessoa não consegue trazer algo que ela pesquisou para o texto dela se não for uma cópia. Ela não consegue interpretar o texto. Exatamente. Não é, Fiorella? Exatamente. E transformar. Aí você vê uma coisa interessante. Esse livro do meu pai, as histórias contadas por ele, eu não sei se ele inventou muitas dessas histórias, mas algumas ele não inventou. Como a história do João Grilo, por exemplo, que é do Ariano Suassuna, lá no Alto da Compadecida. Né? Mas ele contava, gostava, e a gente conta muita piada que a gente não criou, não é verdade? Sim, exatamente. Muita história que a gente não criou. Só que tem umas coisas verdadeiras, como você falou. E aí, Fiorella, olha só que interessante que eu vou te falar. Eu não conhecia isso, mas quando meu pai passou no caderninho lá um texto que falava sobre uma pessoa chamada José Dias, e dizia que esse José Dias era um cara que tão inteligente e tão, como é que eu poderia assim, eclético, né? O cara era uma figuraça. Ele enrolou o Lampião. Você já ouviu falar do Lampião? Já. O Lampião era o cara que matava todo mundo. E esse José Dias, ele enrolava o Lampião. O Lampião dizia, hoje eu vou matar o José Dias. Aí ia para casa do José Dias, chegava lá, o José Dias abria a casa para ele, dava comida, matava os bodes, matava tudo, ficava sem nada em casa. Aí o Lampião, a turma dele comia e bebia, dormia lá e tal, ficava um dia inteiro, a noite inteira. Quando era no dia seguinte, o Lampião falou assim, a gente deve alguma coisa, porque o Lampião ameaçava, para ver se a pessoa enfrentava ele. Aí o José Dias falava, não, para mim não deve absolutamente nada, isso aqui é tudo seu. Agora, se você quiser deixar uns cobrezinhos para eu comprar mais coisa, para quando você voltar a ter tudo de novo, aí você que sabe. Aí o Lampião tirava do bolso lá um dinheiro, dava para o Zé Dias. Quando o Lampião estava no campo, os capangas dele falavam assim, Lampião, tu disseste que ia matar o Zé Dias, mas na verdade tu encheu o bolso dele de dinheiro. Ele ficava louco da vida. Mas olha, jovem, olha que lindo essas histórias que você vem falando aí. E se nós não introduzirmos isso nas escolas, isso tudo se perde. É verdade. Infelizmente, veja bem, jovem, lendo esse livro, eu viajei pelo Brasil, inclusive. Nossa, foi tão interessante a viagem do teu pai, a vida profissional dele, de comerciante, de bodegueiro, final, foi uma coisa muito fantástica. Mas, jovem, o nosso tempo está se esgotando, mas eu quero deixar assim um pedido. Você que é o escritor desse livro, tenta falar com o MEC e pedir para o MEC imprimir em grande escala, se a pedagogia assim entender, para que seja usado esse livro para leitura e interpretação de texto. Eu te faço um pedido para o bem do Brasil e bem da nossa educação, João. Antes de a gente terminar, eu queria te dar um detalhe aí. Eu falei desse José Dias, e aí um filho desse José Dias, você vai ter uma coisa agora, uma referência incrível. Um filho desse José Dias aí namorou uma irmã do meu pai. Veja isso. E o meu avô ficou, né, ali meio brabo com o negócio, foi na casa do Zé Dias e disse, olha lá, o Francisco namorou com a Maria, é o nome da irmã do meu pai. E agora, eles vão ter que se resolver aí, e naquela época você sabe a dificuldade que era, o camarada não podia, como eles diziam, bulir com uma moça, aí buliu com a moça, tem que casar, etc e tal. Esse Francisco casou com essa Maria e ela teve 8 filhos. Aí, Fiorella, desses 8 filhos, olha só, 4 ali ainda estão vivos, e eu fui até a Bahia levar esse livro, que conta um pouco a história do pai dele, para conhecê-los lá. E são meus primos, né? São meus primos. Aí os que já tinham morrido, tinham os filhos deles lá. E aí nós começamos a fazer amizades e tal. Fiorello, esse lugar chama Campo Formoso, é uma cidade lá na Bahia. Só que ela tem vários vilarejos, como se fossem assim distritos, não é? Então tem a Tiquara, tem os Morrinhos. Então, esses lugares, não é? Que são ali
onde o papai andava e morava lá, está cheio de gente dessas famílias aí. E nós fomos lá, eu, o Gesonias, que você conhece já, e a Sim, Nice, a sim, minha irmã Nice, os três sim. fomos lá, levamos os livros, fizemos grupos de WhatsApp e hoje a gente convive com eles. Inclusive, para você ter uma ideia, a Genailde, lá de Campo Formoso, né, que você acabou conhecendo Sim, por causa sim, da festa que a gente fez, esta sim. moça é filha de um filho da Maria, ou seja, ela é filha de um primo meu, né? Legal, E legal, legal, tudo legal, isso legal. ali, Fiorello, hoje a gente vive uma amizade muito grande. Claro que a internet ajuda muito, a tecnologia nos ajuda Sim, sim, a manter sim. essa chama acesa. Mas veio por causa do livro. Se não fosse o livro, eu não conheceria esse pessoal todo, Fiorello. O livro Que tem legal, essa que importância legal. também. Sim. Então, Jovem, vamos deixar nossos internautas na expectativa e eu quero recomendar aos internautas que estão nos acompanhando, aos meus seguidores, aos meus amigos, adquiram essa obra. Vale muito, muito, muito a pena. Meus queridos internautas, eu fiquei enormemente feliz de estar falando com vocês e nesse momento eu quero mandar um beijo no coração do meu convidado e que esse beijo, jovem, seja estendido à sua família, a seus parentes e a todas aquelas queridas pessoas que pude conhecer através do livro. E mais uma vez, meus parabéns por essa obra de arte que o Brasil precisa conhecer. Muito obrigado pelo seu tempo, escritor jovem. Fico muito feliz e deixo as suas palavras finais para nós encerrarmos essa nossa entrevista. Obrigado, Fiorello. Os links para aquisição dos livros vão estar aí na descrição do vídeo, né? Esse livro tem uma versão digital que está sendo comercializada pela Amazon. A renda não é para enriquecimento da família, a gente está doando qualquer renda que tiver da venda desse livro para o Hospital do Câncer lá de Recife, que é um pedido da família. Muito, muito E legal. também o Versos e Canções está à venda na Amazon, e aí com as duas versões, escrita e também digital. E pela editora Projus, que tem o site também aí na descrição do vídeo, pode ser comercializado por lá. Quero agradecer a você pelo convite que você fez, agradecer também aqui aos nossos internautas que visitarem o nosso canal, o meu, o seu, porque a gente vai estar divulgando esse livro nos dois canais. Pedir que o pessoal compartilhe o vídeo, comenta, é bom comentar, fazer o que você está fazendo aí, comentar, não é? E divulgar, tá certo? E se inscrever nos canais, no meu e no seu, se ainda não for inscrito, porque é assim que alegra a gente e faz a gente ter mais ânimos para continuar fazendo tudo isso. Que Combinado, Deus então. esteja com todo mundo. Amém, amém. Muito obrigado. Tchau, internauta. Tchau, jovem. Fiquem bem. Aí, obrigado, Fernando.